traz a glória dos teus fundadores, és monumento aos teus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o audaz pioneiro andou no trabalho a manter esse rio corpo e alma ao povo brasileiro. Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo e hoje um programa um pouco diferente do habitual, por isso eu vou acionar o professor Osni Pischi, que vai explicar para a gente qual é a característica diferente desse programa. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Cidade, boa noite, telespectadores da TV BE, boa noite, meu amigo Roberto Borba, é um prazer tê-lo aqui depois de 2 anos, né? Então você é bi. O assunto é o mesmo, mas só que mais grave. A coisa piorou. Coisa que piorou. Boa noite, meu amigo Ariel Pisolatti. Boa noite, meu amigo Henrique Schiste. Boa noite, meu amigo Jorge Castan. É amigo, né? Claro. Enio Alexandre. Claro. Tá bom. Olha, hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente não gostaria de falar aqui. Eu nasci em Joinville. Minha formação profissional, a grande maioria foi feita aqui nessa cidade. Politicamente exerci vários cargos no âmbito municipal e estadual, principalmente ligados à infraestrutura e à educação. A minha formação também fui professor nos cursos universitários, desde a Fundagem até a Univille. Construímos o primeiro campus lá na administração Pedro Ivo, em 1975, foram 11 mil metros quadrados. E aqui vai um recado para o Mendesá, foram 11 mil metros quadrados em 6 meses. E o prefeito Pedro Ivo abriu a Avenida JK em 1 ano, desapropriando inúmeros prédios, tanto públicos quanto privados. Infelizmente, Jorge, eu acho que Joinville vai ter que mudar, Borba, aquele lema de Manchester catarinense. E Joinville está partindo a passos largos para Detroit catarinense. É isso mesmo. É sucateando todo ano mais, como você falou no início do programa, não é? E o esporte é um grande exemplo disso. Onde o esporte não funciona, a cidade vai mal. Um exemplo nos Estados Unidos, da cidade de Detroit, o Pistons, é o 14º colocado de 15 times da Conferência Leste. E o nossa Joinville aqui, que a gente gosta tanto e gosta de ver para frente, infelizmente, como você falou, está pior ainda do que há 2 anos atrás na área esportiva. Vamos ver a paródia? Vamos sim. O Silvio Peck, o Piá Vividense, fez a paródia com o seguinte título: já foi, já era, e o que mais? Já tinha. Vamos ver. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville e, como sempre, desde já agradecer a sua presença aqui conosco todas as quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É só você ir lá no YouTube, lá no Facebook, digitar programa Passando a Limpo, inscrever-se no canal, curtir a página, que você vai receber todo esse material que é produzido aqui diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povão? Tamo combinado? Então bora pra paródia, porque hoje nós vamos falar da Joinville que já foi, já tinha e já era. E não é nada mais disso. Mas para isso nós vamos chamar o gaiteiro que tá ali esperando com a mão no teclado. O gaiteiro abençoado.
Sorta o som! Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que nos resta é o final da vila. Já foi campeão do estado 8 vezes em sequência. Campeão da Série B do Brasil com excelência. Hoje tá fora de série e para ser mais correto, nessa série exclusiva faltam letras no alfabeto. Pra voltar ao que já foi, nem existe um projeto. Mas será que não temos nenhum rascunho? Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que nos resta é o final da fila. Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que nos resta é o final da fila. Referência nacional pela sua faculdade, educação física que arbitrava com autoridade. Tinha 2 times de remo muito fortes, por sinal, onde os atletas treinavam pós-horário comercial. Já foi vice-campeão de remo nacional. Oremos, oremos, oremos. Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que nos resta é o final da fila. Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que nos resta é o final da fila. Joinville do já foi, já era e já tinha. Ficou no tempo, esporte e as conquistas. Joinville do já foi, já era e já tinha. E o que... Tá aí o Piava Evidência fazendo um resumo do que é o esporte de Joinville. Ele falou do Joinville no futebol. O ano que vem, professor Osni Pischi, o JEC sequer vai disputar o Campeonato Brasileiro. Posso fazer um... Deve, A professor. turma da cultura, viu, a turma da cultura aqui que não consegue botar o braço no maneta, acabaram de mandar um arqueólogo para o Egito para ver qual é o hieroglifo que serve para o JEC na tabela lá. É porque No alfabeto não tem mais letra. É verdade, é verdade. Uma situação lamentável. E tão lamentável como a situação do JEC, que não vai disputar o Campeonato Brasileiro no ano que vem. Só para você ter uma ideia, Série A, o ano que vem vai ter Avaí. Série B, Brusque, Chapecoense, Criciúma. Série C, Figueirense. Série D, Juventus, de Jaraguá do Sul, o Marcílio Dias, de Itajaí, e o nosso querido Próspera, de Criciúma. Quer dizer, são 8 equipes no Campeonato Brasileiro, e o Joinville, Ficou na nona posição. numa lista de 12 que disputam o estadual, o Joinville não consegue ficar entre os 8, né? E o ano que vem não tem. E não pode ficar em 9º lugar no Campeonato Catarinense, porque se ficar em 9º, estará rebaixado. Tem esse risco também, Rebaixado no Catarinense. para a segunda divisão do Catarinense. Que bom. E os Jogos Que Abertos? brincadeira, Aí né? acabou. É brincadeira. A paródia faltou ali mencionar que ainda faltou um título que o Joinville conquistou, que foi o Campeonato Brasileiro da Série C. É verdade. Você Tem também o B, a B e a C também. Verdade. É. E os Jogos Abertos, Pischi? São José recebeu os Jogos Abertos de Santa Catarina e a classificação não foi nada boa. A gente pode botar na tela aí, ainda não. Só falar, aproveitar para encaixar a Faculdade de Educação Física Verdade. nesse contexto aí, que apareceu na paródia também. A Faculdade de Educação Física atraía para Joinville não só a pessoa interessada em ser o professor de Educação Física, mas sim era o atleta que estava em evidência em várias outras cidades e vinha para estudar aqui em Joinville. Pecos, Adalir Borsati, presidente da FESPORT, o primeiro que criou a FESPORT, foi aluno da Educação Física, o professor Jair Venâncio,
veio de Maringá, já numa idade já fora daquele padrão lá de segunda vista, para ser o aluno e ao mesmo tempo já era professor. Professor Tito, professor Eros, Exatamente. Todos esses aí vieram para Joinville em função do o Quioche, curso, o Tuque. que veio como professor, né, se integrou muito bem aqui na cidade. E formou- olha, quem comandava lá era o doutor Murilo Barreto de Azevedo, Ele foi o advogado criador. de Jaraguá do Sul, É, certo? E Joinville era referência nos Jogos Abertos, lembra? sim. Tanto na organização como na arbitragem. A Escola de Educação Física foi a primeira em Santa Catarina, por isso teve o convite de vários eventos. Na natação, o professor Quioche levava a sua equipe de acadêmicos, junto com o professor Leones Numa. Isso. No atletismo, eram acadêmicos de Joinville, que estavam lá na arbitragem. Então, hoje não existe mais esse relacionamento, essa busca desses profissionais que vêm para Joinville para se formarem em função da sua vida esportiva. E o reflexo disso a gente vê no futebol profissional e nos Jogos Abertos de Santa Catarina. A gente vai botar na tela como é que terminou. Os Jogos Abertos foram disputados até domingo que terminou, né? Em São José, ali na Até a Grande 10ª Florianópolis. colocação. Olha só isso, gente. Põe na tela a classificação olha lá, Blumenau, primeiro lugar, 248 pontos. São José, 171. Florianópolis, 152 pontos. Itajaí, 102 pontos. Chapecó, 98 pontos. E aí tem o detalhe da população ali, Pisque, que seria interessante você avaliar isso. É o seguinte, Joinville Henrique. e Timbó. Olha só, Timbó Joinville... empatou com o Joinville, porque 70 e 73 pontos é a mesma coisa. O Joinville fez 73, Timbó 70. Olha a diferença da população. Joinville com 600 mil habitantes e Timbó com 45 mil. Joinville teve a grande chance de ser campeão desses jogos. Era só fazer 4 vezes mais pontos. Exatamente. Só faltou isso. 4 vezes 4 mais. vezes mais, não é tanto. não. Deixa eu só aproveitar. Vamos aqui, falar de né? esporte, não de humor, né? Não, mas tem que falar. Mas tem que ter sempre um Tem que pouco de falar, humor. Se a gente vai levar isso tão seriamente assim, nós vamos Tem sair que daqui falar para não chorando. chorar aqui. Ó. Sim, claro. Tem um cidadão aí, não sei se você conhece. E teve uma outra derrota, Pis, que você não observou bem. Nós desistimos de Olesk, de joguinhos, por causa de uma licitação, para não gastar, mas no ano que vem, para se participar, o gasto vai ser 3 vezes mais, porque todas essas equipes que estariam representando Joinville neste ano, no ano que vem, não têm a mesma condição. Vão ter que começar desde a fase micro-regional, regional, e daí, se conseguir passar para o estadual, vão ser 3 etapas antes da fase Não estadual. se forma equipe de um ano para o outro. Você sabe muito bem, para montar uma boa equipe, para chegar no top da coisa, são 3 anos no mínimo. E são jovens, precisam ser motivados, precisam de Exato, competição. treinar. Nós estamos falando de esporte, mas no fundo nós estamos falando da mesma coisa que falamos aqui todas as semanas. Sim, sim. De planejamento, de organização. Exatamente. Porque no fundo o esporte, e a gente vê isso em todos os grandes esportes, as grandes equipes, é o resultado do planejamento, da tarefa bem feita, Perfeito. da escolinha, da base, de construir isso daí. E agora estamos pagando o preço. Não dá para dizer que foi agora. Aqui nós temos as coisas que nós vamos comentar do que foi agora, mas na realidade, quantos anos faz que nós estamos descuidando o esporte? Começou não era Udo ali, foi a E decadência. uma coisa interessante é que quando eu postei nas minhas redes sociais a respeito da desistência de Joinville, veio uma resposta não da comunicação social da prefeitura, não da comunicação social da CESPORT, mas sim do partido que está no poder na cidade. Uma coisa que eu nunca vi. Agora? Agora. O partido que... É o Novo, Partido Novo. Esse é o partido. Eles que se manifestaram. Isso não é novo. Mas, assim, é o nome deles que é novo. É novo, A mas manifestação negativo. foi do né? partido, não foi do governo. Então vou te Foi dar do uma, partido que vou te veio a dar resposta. uma nova do Novo aqui. Você conhece um cara chamado André Mendonça Furtado Matos? Outra vez? É o secretário de Esportes. Esporte. Essa pessoa... Sabe o que ele falou? Teve a ousadia de falar que aquilo que você falou, que o Joinville não foi para os joguinhos.
porque tinha uma licitação de 110 mil reais, que era para transporte, alimentação, e isso aqui são palavras dele, ó, numa entrevista que ele deu para uma repórter aqui de Joinville. E só nos restou um processo licitatório que em menos de 4 meses, 110 mil, dificilmente ocorre em qualquer órgão público. É brincadeira, não. Fala, Jorge. Eu vou lembrar isso, que os jogos abertos, eles acontecem todos os anos. E aí vou lembrar de novo da falta de planejamento. Não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, que eu entenderia, num momento determinado, ter um processo licitatório, mas voltamos à falta de planejamento. Os jogos abertos acontecem a cada ano. Então é bom que o secretário, se ele continuar, ele já comece a preparar o processo licitatório para os próximos jogos abertos, para o LESC, para as próximas décadas. Isso, e aí com isso... E vai ter duplamente as Sim, licitações, porque sim. vai ter outras fases anteriores. Claro, mas a pergunta que fica, não havia previsão da competição em relação à gestão anterior para essa? Isso está tudo programado. A cada ano. Se o valor é maior ou menor, Tudo bem, é diferente, mas a programação existe. A FESPORT lança no início do ano, ou até às vezes no ano anterior, no final do ano anterior, o seu calendário. E a partir dali, cada município maior tem que se precaver mais. O que havia era a indefinição da data da competição, né? Já havia uma data, ou ela foi transferida, prorrogada em função Da pandemia. No momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Então, se não havia a licitação naquele momento para a segunda data, imagina para a primeira. É. E hoje, ironicamente, Osni Pisk, nós estamos falando de esporte e recebemos a notícia da morte do radialista queridíssimo Ricardo Passos. Nós temos algumas imagens que nós capturamos na internet do Ricardo Passos, que ele já estava debilitado há algum tempo, né, Borba? E ele acabou falecendo na noite de ontem. O que você pode falar a respeito do Ricardo Passos, que tem um envolvimento total com futebol, esporte amador, jogos abertos, fez esporte, inclusive, na Secretaria de Esportes e até foi assessor do JEC, né? Exatamente. É uma pessoa querida, né? É um irmão mais velho que a gente teve na imprensa, né? Os depoimentos são de que era além do profissional da imprensa, era a pessoa que dava atenção para os jovens, os profissionais de outros órgãos, que tinham a atenção dele para até se comportar, para saber como exercer a sua atividade. Fazia parceria com o Lorival Budal, é isso? Eram as vozes do JEC, porque na época de 1976, apenas a Rádio Cultura tinha transmissão ao vivo do futebol. Não tinha... Nós tínhamos outras emissoras, a AM, ainda não tínhamos as FMs, que não tinham os jogos ao vivo. Então a Rádio Cultura, com a voz de Lorival Budal, né, o locutor do Povão, e o Ricardo Passos estavam presentes em todos os jogos. Não era só na cidade, mas sim, eles iam em todos os lugares acompanhando o Joinville. Aí o Marco Antônio era o comentarista, mas só nos jogos aqui em Joinville. Nossos sentimentos, então, ao Ricardo Passos e aos familiares pela sua morte, ele que faleceu ontem à noite. Os Nipis, que ainda dá tempo para o Olho Aberto? Vamos fazer antes do intervalo? O que você acha? Tá bom. A gente faz fazer agora? na continuidade. Depois? Do outro. Então a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Passando a Limpo, tanto aqui na TV Cidade como na TVBE. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Nós estamos tratando de esportes hoje, mas a gente não abre mão, né? E estamos sempre, de olho aberto. Solta a vinheta aí. Imagina se a gente não ia dar uma olhadinha como é que está a situação lá daquela área onde caiu a calçada ali no lado entre o Rio Cachoeira e o nosso querido Rio Matias. Nós fomos lá ver como é que está a situação, Pisque, e aí estão as imagens. Tapumes, naquela região onde a calçada ruiu, né? O trânsito está bastante prejudicado.
por essas medidas todas, e o buraco permanece lá exatamente como... O Jorge, dá uma olhada na qualidade do tapume. Dá uma olhada na qualidade do tapume. Mas é coerente. Coerente. É coerente. Ele não destoa do resto do padrão. Faz o conjunto, né? Dá uma olhada na qualidade da sinalização viária. Olha só isso. Deve ser um novo manual. Deve ser um novo manual para esse tipo de casos. Isso aí, Vai ficar até quando? isso aí é o seguinte, Pelo menos ficou cadê espaço. a ART, anotação de responsabilidade técnica daquela laje? Bom, vai ter uma comissão na Câmara onde isso vai ser investigado a partir da semana que vem. Não, mas não é assim, pô. Não, Tudo assim, bem, mas vai ficar assim? enquanto não se resolva, vai ficar assim. Para quem ficou 8 anos com o tapume do Matias, acho que a gente tem que ir se acostumando. O Desculpa, a tapume comissão forma pode, parte do cenário a urbano. comissão pode analisar de outra forma, pode continuar analisando. Uma coisa não tem nada Mas a ver com a não tem outra. uma coisa nada com a outra, Não. pois isso é uma obra, isso aí o secretário tem que ir lá e mandar fazer imediatamente, e pronto. E o trânsito aí? Vejam que a via foi interditada também. Olha o A tipo guarda de tá lá. sinalização. A guarda está presente, né? A guarda pretoriana. Olha só. Cadê a placa da prefeitura para indicar onde está a Vai prefeitura? aparecer, né? Já em seguidinha vai aparecer Olha a lá. placa, a placa da prefeitura. Ô Zé, nós temos uma placa aí, deixa eu só localizar aqui no arquivo, que eu acho que está fora da ordem, o Zé vai ter que procurar. Mas tem uma placa indicando, no Olho Aberto 2, como chegar à prefeitura. Tem imagem ali daquele caminhão, daqueles caminhões de concreto fechando a Otto Bem, e na sequência nós separamos também a imagem dessa placa da prefeitura. Aí é rotina, né, Pisque? A Otto Bem, com os caminhões ali. Tu vai cortar isso. Continua tudo Não, a mesma coisa. Ali é Olha aí, ó, rotina. caminhão na calçada. Isso aí é coisa Não mais... tem fiscalização, não tem nada. E veja, Ô inclusive, Zé, mete aí uns 4 tiros aí na fiscalização da Otto Bem, no tapume, na sinalização viária, vai mas atirando aí. economiza a munição que a placa está chegando. Já vai chegar a placa aí e a Eu placa... acho que a gente precisa alertar, e aí eu vou aproveitar a presença do Borba hoje aqui. Quando a gente fala, de repente, da ausência de Joinville, da baixa qualificação em que Joinville alcançou, e a gente vê esse padrão de obra, a gente começa a ver que existe, se estivéssemos falando de bandidos, nós estaríamos falando de um modus operandi. Quer dizer, não tem como manter excelência em algumas ações quando a média geral é desse nível. Quer dizer, se Joinville, a maior cidade do estado, pode conviver com tubos de concreto usados como sinalização numa rua, se a E a gente placa? pode conviver com um Tá aí a tapume placa, como olha, esse, olha a placa, ó. ou com uma placa como esta, Prefeitura, ó. na hora que o Ô serviço Zé, dá uns 4 tiros aí na placa aí, Zé. Derruba essa placa. Na hora que o serviço público aceita esse nível de incompetência, alguma coisa está muito errada. Tá aí, portanto, como eu disse, estamos sempre de olho aberto aqui. Embora o tema principal hoje seja o esporte, a gente não abandona os outros assuntos. E para demonstrar a Mas o relação... esporte não tem nenhum tiro. Tem, vai ter mais Ah, calma, vai ter, tem vai ter. munição para todo mundo. Mas Tá doido para levar uns tirinhos? a gente vai mostrar agora o quanto o esporte faz parte da história de Joinville. Essas imagens estão disponíveis na internet, né? E é muito legal que existam, do centenário de Joinville. Em que ano foi o centenário de Joinville? 51. 1951. E àquela altura, o esporte já tinha um lugar de destaque. Quer ver? Solta as imagens aí do centenário. Olha só, esse aí é o Ernestão, que é uma arquibancada de madeira. Essa arquibancada acabou incendiando, né, Borba? Sim. Olha o público. O pessoal tinha uma relação muito legal com o futebol. O Caxias estava enfrentando um adversário de Curitiba nesse dia. E é o Ernestão, gente. Inclusive aparece a igreja Sagrado Coração de Jesus lá no fundo, imagens históricas de 1951, a camisa alvinegra aí do Caxias e um público imenso para assistir um jogo amistoso. Para você ver como aí as bicicletas, né, tão
frequentes, o pessoal ia de bicicleta assistir o jogo, então foi por isso que essas imagens foram capturadas. E aí está o 13º Batalhão de Caçadores, hoje 62º Batalhão de Infantaria, onde competições de atletismo aconteciam. A primeira pista de atletismo de Joinville, Joinville. aonde alguém competiu aqui. Eu competi. Ah, sim. Professor, Indiquei para a pessoa certa. Né? Escuta, agora essa pista aí está meio parecida com a atual lá da Univille, né? Olha, Nós vamos mostrar aí depois. Joinville, nós falamos aqui na comparação com Timbó, nada contra o Timbó. Não. Porque a mobilização de Timbó, para conseguir toda essa pontuação e para ter uma pista sintética, Tem uma pista tem que ter, sintética. merece parabéns. E Joinville ainda não tem a sua pista sintética. Jaraguá do Sul tem. Jaraguá do Sul tem, Itajaí tem. Todo mundo E tem. Joinville, eu não me lembro direito da história, mas houve um momento que Joinville recebeu recursos federais para fazer uma pista sintética, só que deveria ter a contrapartida do município, é isso? Exatamente. Eu não me lembro bem em que ano que foi isso, mas eu lembro dessa... Aí o dinheiro fez o famoso bate e volta. Chegou, Chegou não e voltou apresentaram para projetos, não fizeram nada e perderam o dinheiro que era para uma pista sintética. Olha que legal, 1951, as meninas lá de 1951 no pódio, para você ver. E aí o Ernestão que a gente falou, o antigo Ernestão, né? O Ernestão continua ali no mesmo local, só que com aquela arquibancada. Ô Henrique, esporte ele tem uma relação muito legal com qualquer município, com as pessoas, na formação do caráter das pessoas, né? Eu acho que você que viveu em vários municípios, o esporte é sempre uma referência legal, né? Não há dúvida. Você veja o que mobiliza, principalmente, né, o futebol, por exemplo, que está numa certa modificação, mas veja o que mobiliza, veja o que representa para uma cidade. Então eu fico assim, dá vontade de chorar quando você vê quando você colocou quantos times do estado de Santa Catarina na agenda, né, dos campeonatos nacionais. Pô, eu me lembro, eu vou bastante para a minha terra, é uma cidade altamente esportiva, entendeu? O campeonato de amador lá é fantástico, né? Enfim. Mas independente disso, eles comentam e perguntam para mim o que aconteceu com o Jack. Todo mundo em Joinville, em Taubaté, querem saber o que aconteceu com o Jack. O que eu digo para eles? Diz para mim, Borba. Nós temos dois casos aí que acho que são interessantes, a linha que o Henrique está propondo. Uma é a imagem do município vinculada a um time, tanto seja futebol, como nós já tivemos um basquete extremamente competitivo, futebol de salão, futebol de sala, quer dizer, nós temos futsal, então isso melhora a imagem, projeta a cidade de uma maneira positiva. O segundo lado disso, e é tão importante quanto, é o esporte de base, tá? Que tem que lembrar. Tá? A formação do esporte, os alunos, as crianças, tudo isso para nós poder depois chegar a não ter que importar porque a gente fala dos jogos abertos e tem aqueles municípios que investem na compra de esportistas. Olha, só para terminar o raciocínio, vocês lembram o campeonato de vôlei no Brasil nos últimos tempos? Quem era campeão? Quem era campeão brasileiro? Taubaté foi. Só foi campeão. Era a base da seleção brasileira. Agora vejam um outro ponto importante também. Não vamos jogar toda, na parte esportiva principalmente, só a responsabilidade em cima do governo municipal. Não, estamos falando de esporte em Joinville. Perfeito. Não estamos falando do poder municipal. Não, perfeito. Mas o governo municipal faz o planejamento. E alavanca e pode potencializar muito. Agora me diga uma coisa. Pode atrapalhar. Me diga uma coisa, é muito importante que os empresários também participem. Então vamos dar uma olhadinha na infraestrutura. Só falar, o só que fazer acontece um parênteses aí. O futebol de salão... É a turma do Código de Ética do Conselho da Cidade. E o futebol de salão Essa que é a turma que tem que se mexer. Mas não foi isso que nós falamos semana passada? Pois é. E o futebol de salão Joinville sobrevive Tu por causa da acredita empresa. que tem um conselho da cidade com 104 membros. Para quê? Para quê?
E agora instituíram um código de ética do Conselho da cidade. Vão cuidar do esporte. Esqueceram de fazer o regimento, de revisar o regimento interno do conselho, mas tem o conselho, tem um código de ética. Nós passamos por vários locais, públicos, privados, onde se pratica, ou pelo menos se deveria praticar esporte. Vamos começar pela Arena Joinville. Pode soltar as imagens aí? A Arena Joinville, que para quem não lembra, até muito recentemente, esse setor aí que você está vendo, que é a arquibancada coberta, ela estava interditada. Até onde eu sei, o que liberou esse setor foi um laudo novo. Não sei se foi feita alguma obra física. Eu acho que não, né, Borba? Foi só o laudo. Fizeram um novo laudo, né? Existe o olhômetro, né? Eu acho que olhando vai poder funcionar, pode ser liberado. É assim que Ô Zé, dá uns funciona. tiros aí para animar a festa aí. Essa aí é em homenagem à Arena Joinville. Aí já passamos agora passamos para o privado. O América Futebol Clube, ele é um clube muito organizado, né? Um clube social, mantém também as equipes de futebol amador. E o América, realmente, para aquilo que se propõe, né, Borba? Que é futebol amador, sócio, ele atende muito bem. Muito bem, é. Né? E tem um patrimônio, tem um as patrimônio. piscinas, tem o ginásio, tem o campo de Tá futebol, mantendo. tem a pista de Parabéns ao atletismo. América. Agora nós vamos mudar, nós vamos para o arquirrival do América, né? O antigo rival, para quem não sabe, o Caxias, o Alvinegro Caxias, que também ficou um período gigante abandonado e para nossa grata surpresa, estão acontecendo obras, inclusive parcerias com empresas, e o Caxias está ficando um brinco, Borba. Bonito, né? Bonito, porque quem viu o Joinville depois que quem viu o Ernestão depois que o Joinville saiu de lá, apenas viu ruínas. E a perda de uma faixa mais valiosa que tem, que é a parte lá da Rua São Paulo, que uma empresa... Não deveriam ter vendido, né? Não podiam ter vendido. Não podiam ter vendido. Fizeram investimento errado no futebol e acabaram tendo que fazer essa troca de favores. E o ginásio da Univille, que foi doado pelo SESI, ele não está nada bem, viu, Pisco? Não? Não, está até recebendo essa competição de badminton. Você né? tem essa informação que foi doado? Não sei se foi doado. Foi doado? Não sei se foi Foi. doado. O da Univille foi doado Foi doado, pelo Foi SESI, doado. né? Toda Foi aquela doado. área foi... Hoje é Univille. Gigantão do Floresta. É o que na última vez que eu estive aqui, na primeira vez, agora é a segunda, eu falei que o ginásio da Univille, ele não podia acontecer naquele local. Naquele sim. momento, era uma área isolada, Sim. sem acesso, que só foi permitida através da passagem pela Univille. E a Univille determinou um prazo. Vocês podem usar aqui até tal data. E não houve mudança nenhuma. O que o SESI fez? Então, entregou a obra, o local, todo para a Univille. E aí a Fiesc comprou aqui o antigo moinho e não incluiu um local para que o industriário tivesse um local para a prática esportiva, que tinha antes lá no centro esportivo. E essas aí são as imagens da pista de atletismo lá da Univille. É pista de atletismo, E isso? olha, convenhamos que assim a gente está Pelo a amor. quilômetros de distância, né, das pistas sintéticas de Jaraguá do Sul, Timbó e Muito Itajaí. atrasado. A pista é uma coisa lamentável de você ver essa situação, mas o trabalho que os treinadores voltar fazem, essas imagens aí, por favor. o trabalho que os treinadores fazem é Não, extraordinário. sem É orgulho, né? É um orgulho para a cidade. Mas o que eles ganham em troca? Uma pista nessas recentemente condições. uma empresa cedeu algumas passagens para uns atletas irem para um campeonato sul-americano. Só. Depois de muito tempo. E os expoentes do atletismo estão ali, ó, surgindo ali. E qual a idade deles? E a a média de pontuação- 18 anos. É a pontuação que o Joinville fez nos Jogos Abertos, né? É isso? E a natação também. Também. Natação feminina. Tá aí, Joinville, por exemplo, não tem uma piscina de 50 metros, né? Que é o recomendável para competições. Piscina Competição olímpica, né? olímpica Uma é. piscina olímpica. Tinha do Vera, né, que nunca foi utilizada adequadamente, mas já não existe mais, ela foi... Ah, Zé, dá um tiro no pé para o reitor da Univille aí. Olha, gente, e vamos prosseguindo com o esporte ainda, nós temos imagens de ginásios, que também alguns deles deveriam ser utilizados para prática esportiva de vez em quando e não é sempre que tem. Por exemplo, o antigo União Palmeiras, o que se transformou o antigo União Palmeiras hoje? Restaurante. Virou um restaurante. Né? É uma associação, né? Um restaurante hoje a sede dos aposentados de Joinville. A Associação de Aposentados, na Rua É. Jaraguá. Não sei se você lembra, Mauro, mas Joinville tinha 4 sociedades tradicionais que disputavam tanto o vôlei como o basquetebol. União Palmeiras da Rua Jaraguá, a Sociedade Ginástica de Joinville, que usava o pavilhão da própria sociedade, Na Rua do Ginástico. na Rua dos Ginásticos,
o Cruzeiro do Sul, que usava o Abel Schultz, e o Guarani, que treinava na Liga de Sociedades, tanto no vôlei como no basquete. Interessante que o ginástico foi o precursor do basquete em Joinville, usando o quê? Uma quadra de chão batido, onde hoje está a piscina. E ainda existe o ginásio lá de basquete, que Sim, até o padre, o Monsenhor Bertino costuma treinar lá, inclusive. E o Ivan Rodrigues, gente? O Ivan Rodrigues tem promessas do Ivan Rodrigues de recursos que vão recuperar, mas nunca acontece nada. Está lá totalmente decadente, abandonado. Se for para manter a mesma dimensão da quadra, nem mexam. Eu derrubaria aquilo e fazia outra coisa. Na realidade, o Ivan Rodrigues, a sensação que a gente tem, e não é a primeira vez com esse tipo de espaços, é que é um processo estruturado de abandono. O que o Ivan Rodrigues como ginásio, ele deixou de fazer sentido. Temos que lembrar que nós temos o Centro Eventos, que o Centro Eventos ele criou uma dinâmica diferente com isso, mas o Ivan Rodrigues está lá se degradando constantemente até que chega um ponto que cheguemos todos à conclusão de que melhor fazer para outra coisa, demolir, fazer uma parceria pública-privada, com certeza já tem investidores interessados nisso. A área é muito pequena também, não cabe mais nada ali, o espaço. As dimensões não atendem à necessidade, né? Faz uma feira livre. E o Abel Schultz, que está muito bem cuidado, mas também não serve para competições de alto nível, né? Não é que não serve, desculpa, não é que não serve para alto nível. Hoje o que nós temos agora nesses dias é uma feira de artesanato. Então o prédio está muito bem depois da reforma, foi a segunda reforma que foi feita. Tá? E essa feira de artesanato foi feita, está sendo realizada agora, mas o ginásio, o local, o Abel Schultz, foi requisitado umas 2 semanas antes e prejudicou todo o andamento da Liga Joinvilense de Futebol de Salão, tem um bom trabalho de categorias de base. Aí, futebol de salão, os garotos ficaram sem jogar, esperando que a feira chegasse, e a feira não chegava nunca. Está acontecendo agora. A verdade Planejamento. A verdade é que Joinville não tem nenhum ginásio de esportes. Tem? Dá para cravar que tem um ginásio de esportes à altura de Joinville? Porque o Centro Eventos é um espaço compartilhado. O Centro Eventos foi adaptado. Exato. Vamos fazer o seguinte? Muito mal adaptado. Né? Muito mal, por sinal. Muito mal adaptado. O público que assiste o esporte que eu diga. A gente vai fazer uma paradinha e voltaremos com a última parte do Passando a Limpo na TVBE e também aqui na TV Cidade. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, também pela TVBE e, como eu disse, a gente continua de olho aberto. Solta a vinheta aí. Nós recebemos aqui 2 fotos, professor Osnipiski, de um caminhão sendo engolido por um buraco numa praça no centro de Joinville. Quero que os senhores falem um pouquinho dessa imagem aí. Quem é que lembra disso aí? Eu lembro. O que houve ali? Eu lembro. Esse caminhão foi fazer um trabalho de limpeza na praça. Praça Dario Salles. Praça Dario Salles. Essa galeria foi construída quando fizeram a reforma da praça. Não me cabe aqui lembrar quem foi que construiu a galeria, mas foi na época. E, infelizmente, ela não resistiu ao peso do caminhão. O caminhão foi lá, ele era um hidrojato, ele foi fazer um trabalho de limpeza e não imaginava que a galeria não tivesse sido construída pensando numa carga desse tipo. E foi isso que aconteceu. Que ano que foi isso aí mais ou menos? Foi no governo Carlito. Mais ou menos uns Não, 10 foi anos. no segundo ano do governo Carlito. Fazem 10 anos aproximadamente. Está esclarecida a Mais que dúvida. 10. Não, Mas tu tem 8 anos de... não, tem mais um desse governo agora, 11 anos. Está aí esclarecida a dúvida do nosso telespectador, portanto, essa imagem é verdadeira, não é, verdadeira, fake news, sim, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então nós começamos a ter um histórico de galerias que cedem, que desabam. Isso que aconteceu agora não é a primeira. E vai cair mais. A diferença é que essa agora não era galeria, tá? Não, Isso aí foi com todo respeito, foi uma enjambração que fizeram para recuperar um espaço que era o canteiro de obras. Eu ia comparar o peso de um caminhão hidrojato, que é um veículo de peso, com aquela resposta que foi dada de que essa galeria cedeu pelo peso das pessoas. Não. Essa é uma resposta, no mínimo,
fora de propósito. Não correta. Né? Porque ali é uma somatória de fatores. Sim. Né? O Nós sabemos. acidente sempre é uma somatória. Somatória de fatores. Você tinha um espaço que precisava ser fechado. O que foi feito? Foi colocado umas placas de concreto. Até hoje não foi dito quem projetou, como é que foi construído, quem autorizou, quem foi o responsável técnico. A verdade é que se colocou placas de concreto, em cima das placas de concreto fez acabamento com paver e se liberou isto para ocupação das pessoas. Eu quero lembrar que a movimentação das pessoas é dinâmica. É dinâmica, não é estática. Né? E para o concreto, um pouquinho de vibração faz muito mais efeito danoso do que uma carga estática em cima. Então, essa somatória de coisas gerou o que deu. Ali embaixo, segundo o próprio prefeito, numa declaração passada, ele chamou de piscinão aquilo. Na realidade, aquilo era um tanque, vamos chamar assim, em que você tinha o encontro da nova galeria com a galeria antiga do Matias. E ali você tinha um espaço para essa água. Sabe o que é aquilo? É o reflexo da ineficiência da Companhia Água de Joinville. Porque a subbacia do Rio Matias, ao que me consta, é a única com tratamento 100% de esgoto sanitário. De esgoto sanitário, de coleta. É isso? Sim. É isso. Sim. Infelizmente, totalmente poluída por falta de fiscalização. Ligações clandestinas no esgoto. Muito bem. E sabe onde é que nós estivemos, professor? Na Rua Lindóia. Aquele graveto que estava lá desapareceu. Não tem mais graveto. Vamos dar uma olhadinha na Rua Lindóia. Não tem mais graveto. A gente ficou preocupado com aquele graveto. Dá para mostrar o graveto? Aí está a Rua Lindóia. Agora não tem mais o graveto. Nós passamos por lá, estamos trafegando pela rua e a gente é surpreendido pelo local onde tinha o graveto. Agora tem uma sinalização adequada. São 3 cones. Está aí, ó. O buraco. O buraco está do lado. Então o buraco continua, mas o graveto não está mais. Mas houve uma evolução. Sim, claro. Se saiu de um graveto para um cone. Para 3. Desculpa, 3. 3 cones. Houve uma evolução. Sim. A semana que vem vai ser 5 cones. Infelizmente, essa é a realidade. Que evolução, hein? Quero dizer que o conserto seria muito mais barato e rápido do que a colocação dos cones. Sim, mas aí, desculpe, o que me começa a preocupar, e esse é um tema que os nossos telespectadores estão nos alertando constantemente, tem um problema, tem um conserto, o conserto dá errado, tem que voltar, faz de novo. Qual é o custo desse fazer, desfazer, voltar a fazer? Jorge, nós já falamos nesse programa muitas e muitas vezes. Não vamos cansar de continuar. E não vamos cansar de falar. Tudo que se faz mal feito se faz 2 vezes. Ou 3. Ou 3. Ou 4. Ou 4. Ou 5. O São Camilo, a rapaziada do Glória querem saber quando é que você vai mandar fazer o concerto lá. Já está fazendo um tempinho, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma vinheta da Rua Lindóia. Esses temas que são recorrentes. Cabe perfeitamente. Falar em vinheta, posso soltar a vinheta do Cachoeira? Vai lá. Solta aí. Peraí. O Borba sugeriu também a gente dar uma olhadinha na Rua Colón, que a coisa está... Colón, em É frente, pertinho da Lindóia. isso, é paralela, em frente à Sociedade Indiana, eu vi na rede social que a comunidade ali está reclamando de buracos, pedras soltas no meio do paralelepípedo. Vamos checar, com certeza. Solta a vinheta do nosso Cachoeira aí, por gentileza. Olha, e graças ao nosso querido Rio Cachoeira, se originou um tipo de competição aqui em Joinville, Borba e Pisque, que era muito popular, né? Que eram as competições de remo. Nós ouvimos o Norberto Gottschall, que todo mundo conhece como dirigente do Caxias e tal, e ele falou a respeito da experiência dele como atleta praticando esse esporte. Olha, eu comecei no clube, no Cruzeiro do Sul, né? Sociedade Cruzeiro do Sul, né? Não me lembro se foi em 73 ou 74, né? E naquela época ainda existia o Clube Náutico Cachoeira, né? Que ficava ali em frente à prefeitura, ali onde hoje tem aquela estação de águas ali do Rio Matias, né? Ali ficava o galpão dos barcos, né? Ali onde está o monumento ali da Barca Colón, ali ficava a rampa, bem ali ficava a rampa, né? Do Cachoeira, né? E do Cruzeiro ficava
ali na beirada do rio, ali pela Avenida Beira Rio ali, né? Atrás, onde é naquele prédio que é a Secretaria de Educação ali, né? Tanto tinha a rivalidade e tinha a formação de atletas, isso que era muito importante, né? O Cachoeira tinha lá o Juvenil A, o Juvenil B, né? E tinha o adulto, né? E o Cruzeiro também. E sempre tinha a competição local, normalmente era 9 de março, então participavam os 2 clubes de Joinville, né? E clubes convidados, como o América de Blumenau, o Riachuelo, o Aldo Luz e o Martinelli de Florianópolis, né? Então vinham para cá e tal, e aí tinha aquela competição. E aí tinha aquelas competições que rivalizavam ali, Cruzeiro e Cachoeira, né? Só para quem não sabe, o Cachoeira era vermelho e branco e o Cruzeiro azul e branco. O Rio Cachoeira, naquela época, ainda não era tão poluído, apesar de que tinha muita sujeira no rio, mas não era tão poluído. Depois passou por um período já de mais poluição, cheirava mal em alguns lugares, né? Então ficou difícil. E com o tempo também, daí os clubes de remo passaram dali do centro, né? Lá para os Espinheiros, né? Eu participei, inclusive, da época que nós, dos finais de semana, que nós levamos, 2 finais de semana, que levamos os barcos daqui do centro até os Espinheiros, né? Então era uma boa remada, né? Levamos alguns barcos de manhã, levamos outros barcos de tarde e ainda foi levado o barco também no domingo de manhã. Foi um final de semana bem cansativo. Foi depois eu acho que foi depois de 79, por aí. Eu acho, não, depois é que eu depois fui para o Exército, né? Então, quando voltei, daí já não tinha mais muita coisa, né? E aí houve um certo abandono, porque e tem um custo, né? Tem um custo. E é uma dificuldade muito grande. Você veja só, você ia competir daqui em Florianópolis, vai ter regata em Florianópolis. Pô, você ia lá, chegava lá, você tinha que remar com o barco deles. Não tinha como você levar o barco nosso, que nós usávamos aqui no nosso treinamento, que era o nosso barco de competição, você levar daqui para lá. Tinha que ter uma carretinha especial para levar os barcos. A federação, o governo do estado ajudou a Federação Catarinense de Remo, tá, a comprar uma carretinha dessa. Só que a carretinha ficava na federação em Florianópolis. Então, quando eles vinham remar aqui, os barcos deles vinham na carretinha, né? Quando nós íamos remar lá, a carretinha não vinha aqui buscar nossos barcos, né? Então nós tínhamos que ir lá, aí nós tínhamos que ir lá preparar um barco que eles botavam à nossa disposição, normalmente um barco mais pesado, mais velho. Nunca né? era melhor. Os caras tinham braçadeira de alumínio, nós pegávamos com braçadeira de ferro, pesado. Então eles já sabiam o horário de fazer o troço, tudo direitinho. Então era difícil ganhar dos caras lá, mas a gente ganhava. E aqui era uma beleza, porque aqui normalmente você pegava água limpa, de vez em quando tinha uma marolinha, mas era pouca, né? E aqui você normalmente, às vezes, dependendo do domingo, você pegava uma água lisa, né? E dava para remar muito bem, né? Então essas eram as diferenças, as dificuldades, né? E aí você chegava lá, você ficava desmotivado, porque daí os caras botavam um barco ruim na tua mão, aí, sabe? Aí o que a gente já fazia? Né? Aí já por exemplo, o Aldo Luz não vai remar esse páreo. O Aldo Luz não vai remar o 2 com. Opa, não vai remar o 2 com? Então vamos pegar o barco do Aldo Luz. Porque daí eles tinham rivalidade entre eles. Aí para ganhar do Martinelli, tá? Ou do Riachuelo, daí eles disponibilizavam o melhor barco. Aí ele tinha que ficar fazendo aquela jogada, sabe? Mas a gente ficava na mão dos caras, era difícil. Por isso que o Remo de Florianópolis, eu acredito que está sobrevivendo até hoje. E Blumenau também, o Clube Náutico América, né? Mas aqui a coisa simplesmente faltou apoio e se acabou. Se acabou tudo, né? Basquete, vôlei, tênis de mesa, futebol de salão. E me desculpe se alguém diz, não, mas futebol de salão existe. Não. Acabou tudo, tá? Dá a impressão assim que houve uma falta de interesse, sabe? E eu acho que teria que começar de baixo, começar de novo, tá? Você criar uma liga
uma liga joinvilense de esportes. Multiesportivo. Não, mas tem liga de basquete, tem liga de... todo mundo tem seus interesses. Aí começa, porque a empresa tal vai colocar, a empresa tal, eu acho bacana. Tudo bem, a empresa quer divulgar o nome, coisa e tal. Só que daí é 1, 2 anos, depois vai embora, acaba o dinheiro, para de... Clube não. Clube, se você fizer a coisa direitinho, o clube tá lá. Tá? Basquete, União Palmeiras, né? Porra, aí tinha o Cruzeiro, tinha a União Palmeiras, tinha, né, o Ginástico, enfim, né? Então tudo isso aí se acabou. Eu sou saudosista? Pode ser que seja saudosista, sim, mas é por aí que nós temos que recomeçar, no meu modo de entender. Está aí, portanto, a entrevista do nosso Norberto Gottschalk. Afinal de contas, essa rivalidade que ele citou das duas equipes, era tão rivalidade assim mesmo, Pisque? Era Clube Náutico Atlântico, surgiu um ano depois do Cachoeira. E o Cachoeira, olha, é uma sina, viu? A sede abandonada do Cachoeira, lá no Espinheiro. Nós temos imagem, nós fomos lá. Quer ver que tem imagem do Cachoeira lá no... Por incrível que pareça, o escudo do clube está lá, firme e forte, ficou um pouco desbotado. Está aí, ó. Olha só, está lá o escudo na parede. Esse local foi utilizado para fazer manutenção de motores de embarcações, se eu não me engano. Mas o local continua até relativamente bem cuidado. E lá no fundo, a Baía da Babitonga. Só que os barcos sumiram. Parece que já nos barcos anos 80. Novinhos comprados pelo prefeito Pedro Ivo. Sumiram. Ele cedeu tanto para o Cachoeira como para o Cruzeiro, que foi o sucessor depois do Atlântico. A fusão. Uma fusão. E hoje em dia parece uma sina, né? O Clube Cachoeira ficava lá onde foi sepultada a Rosa dos Ventos. Sim. No Marco Zero da cidade. Onde caiu, tudo pertinho ali. Uma realidade triste, né? Nada de remo hoje em dia. A história dos clubes de remo eu conheço através dos meus pais, né? A juventude da época era o divertimento do final de semana, do domingo, era vir aqui e ver as competições. Escuta, os clubes cariocas. Clube de Regatas Flamengo. Botafogo de Futebol e Regatas. Clube de Regatas Vasco da Gama. Só o Flamengo, o Fluminense que foi direto. E em Florianópolis também. Não, Florianópolis continua, tem 3 clubes. Blumenau continua. O América. Então, Joinville não tem nada. Por isso que nós estamos virando uma Detroit aqui. O prefeito Luiz Henrique tentou reativar essa tradição através da regata internacional que ele sediou aqui quando ele assumiu em 79, 80, até 81, e depois desapareceu novamente aquela vontade, aquela disposição de ter o remo como grande esporte. E olha, vale a pena você estar na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, quando dá competição de remo. Sim. É um espetáculo à parte. Não, e nós temos imagens... Muitas imagens. Da Raia Emílio Stock? Temos, vai aparecer aqui. Inclusive, essas imagens todas que você viu na entrevista do Norberto Gottschalk, nós selecionamos imagens de Joinville, imagens de Florianópolis. Quer dizer, realmente era uma festa. E o público presente é impressionante, né, Pisco? Como atraía as pessoas ali na... É o que o Borba falou. Lá em casa nós tínhamos uma caixa de fotos antigas e tinha a mobilização das torcidas e todo mundo bem bonitinho, arrumadinho, para ver o remo. O que eu ia propor, o que eu ia propor dentro dessa nossa luta aqui pela recuperação do Cachoeira, é um pouco a história do ovo e a galinha. Quer dizer, na medida que o Cachoeira perdeu a qualidade, o remo, entre outros muitos motivos, o remo, a relação das pessoas com o rio se afastaram. Na medida que o rio seja revitalizado, que o tratamento de esgoto seja aplicado em toda a bacia, que tenha os parques lineares, que o moinho seja recuperado, nós temos que trabalhar nesse sentido. E que vamos torcer para isso, Jorge. O novo projeto do moinho não elitize o esporte náutico, botando lá motores, barcos a motor, essas coisas. Mas, Borba, eu encaro pelo menos, eu tenho uma visão dessa recuperação do moinho exatamente nessa linha. Quando já se falou, e a administração atual falou, na criação
de um projeto para priorizar as margens do Cachoeira, eu acho que eles podem fazer essa parte. Muito bem. Boa noite, professor Osni Pischi. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso amigo Borba. Obrigado, digo eu. A sua contribuição sempre é fundamental. E você virá outras vezes aqui. Daqui a 2 anos, não? Não? Pode Esperamos ter preparar boas para chegar notícias mais antes. cedo. Sabe, Ou notícias. sabe por quê? De 2 em 2 anos? Porque o teu cachê é muito alto, né? Ah, Então claro. tem que diminuir um pouco o cachê aí. É. Boa noite, Borba. Boa noite. Muito Agora obrigado. que tem o Pix aí, facilitou bastante. Mas Boa eu agradeço. noite, Jorge. Boa noite, Eliel. Pisco. Boa noite, Enio. Boa noite, telespectadores. Bom final de semana. A todos. E o programa fica na íntegra, disponível também no YouTube. Vai lá no Facebook, Passando a Limpo, YouTube, Passando a Limpo Joinville, e você pode assistir todo o conteúdo do programa. Obrigado, até semana que vem. Tchau, pessoal.